Olá, pessoal, sejam bem-vindos a este novo projeto dela, a Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Pará. É isso mesmo, a BRH está lançando neste momento um projeto Pod Gente, e esse não é apenas mais um podcast de RH, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas olha, a gente também precisa falar que este momento tem o oferecimento dos nossos parceiros de gestão. É isso mesmo. Você já ouviu falar na Microdata, nosso parceiro ouro, isso? E olha, a gente tem também o Instituto ID, nosso parceiro ouro também. Obrigado pela parceria. Temos ainda os nossos parceiros pratas, isso mesmo, a Solides, a Vuit e ela, a Estácio, sempre com a gente nos nossos projetos. E vim falar um pouquinho desse novo momento, desse podcast, muito bacana, fazer parte dele. Fui convidado para dirigir, ser diretor dele, dar um suporte ali por trás das câmeras, mas vocês vão conhecer quem vai estar à frente desse projeto, quem são, na verdade, as hosts, isso mesmo, as apresentadoras, aquelas pessoas que vão conduzir isso. E a gente vai falar com elas hoje, elas vão estar aqui. E também a gente vai conversar com ele, que é, ou está, presidente da ABRH Pará, o Júnior Lopes. Júnior, seja bem-vindo. Obrigado, Evandro. Boa noite a todos. Com alegria que eu estou aqui hoje com vocês, Rosani, Suzy, nesse lançamento oficial de mais esse projeto ousado da BRH, que faz cara desse momento que a gente está vivendo. Não é mais um evento, não é mais um podcast de RH, na verdade é podcast da BRH, isso que a gente faz diferença. Prazer em estar aqui com vocês. Muito bem, e eu queria, você, na qualidade de presidente que compôs essa diretoria, eu queria que você apresentasse as diretoras que vão conduzir esse projeto tão bacana. Pois é um projeto ousado que veio de um momento descontraído delas e elas me apresentaram. E a gente, é lógico, eu não tinha condições de dizer não. E são duas pessoas que conduzem intelectualmente dentro de um grupo, a diretoria de educação, tudo aquilo que a gente desenvolve. Então, esse projeto está na mão, é conduzido pela Suzy Souza, nossa diretora de educação, que vai já falar, e também a Rosani, que está aqui com a gente, que faz parte da nossa diretoria também de educação. Elas que vão fazer essa condução de uma forma descontraída, único, que só elas têm. Suzy, Rosani, sejam bem-vindas. Eu já ouvi falar que sem vinho e sem os petiscos não tem podcast. É podcast, Rosani, assim? É porque esse não é mais um podcast. Esse é o Gente Pode, né? Então é um projeto diferente, né? Pensado aqui, não podia ser diferente a gente nos nossos bate-papos, né? A gente tem uma amizade longa, né? Uma admiração mútua muito longeva, então nem tanto, né? Menos, assim, já há muito tempo, muitos anos, né, na estrada de RH. E a reunião de um grupo mais íntimo, né, sempre numa sacada para tomar um vinho, né, jogar a conversa fora, conversa inteligente, papo bom, né, como a Suzy falou, não é informal, é menos formal? Menos formal. Menos formal, né, mas assim, gente de RH se reúne para falar de quê, gente? De RH, né? Na sexta-feira à noite, tudo bem numa sacada e tal, tomando um vinho, na descontração, falando de todos os problemas, as virtudes, as coisas boas, as gargalhadas que a gente vive no RH. Muito antes dos memes de RH na internet, né? Muito antes. A gente já tinha feito muita coisa. E pensamos nesse projeto, né? Que bom seria trazer para essa sacada um monte de gente interessante, um monte de gente que tem recado para dar, que faz acontecer, né? Que é gente querida do RH, que a gente quer dar visibilidade, quer mostrar para todo mundo o que eles estão fazendo, né? Que esse é um papel da BRH, né, Júlio? Tem trazido muito isso, essa visibilidade para os profissionais de RH. E aí a gente comentou, né, Suzy? Ia ser legal fazer isso. Por que não, né? Por que A não? ideia foi justamente essa. A gente, como a Rosani falou, a gente se reúne há muito tempo e normalmente é regado a um petisquinho, a um vinho, uma coisinha, né? E
fica muito leve. E é incrível que a gente consegue falar de coisa difícil, consegue falar de problema, da situação de uma pessoa, da situação de outra. Ali rola até mini mentoria de vez em quando, né, Rô? Com certeza, muita troca, apoio. E é bacana porque a gente sente um negócio que sempre nos incomodou. Como é que a gente dá visibilidade para as pessoas? Né? Como é que a gente faz com que as pessoas tenham oportunidade de ouvir outras, de aprender com outras? A gente não tem muito esse hábito aqui. Então a ideia foi, bora trazer a sacada para frente dos microfones e transformar esse momento que a gente já curte pra caramba num momento legal de bater papo, mas aproveitando e levando a sacada até as pessoas. A gente não está numa sacada aqui agora, evidente, né? Porque não teria Mas acústica tendo várias adequada. sacadas boas, né? Exatamente. Muitas sacadas, é isso Aliás, mesmo. me Essa foi contaram, excelente. essa foi Trabalhar com cara excelente. de marketing, né? Nada, mas essa mente. Agora, me disseram que embrionariamente o projeto se chamava Sacada com RH, porque era um lugar de sacadas, além de ter nascido, né? Pelo Uma menos a ideia sacada. nasceu numa sacada. Mas aí depois migrou. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse nome, né? Gente, pode. Oh, é contigo essa. Não, Isso gente, aqui dá nome, né? Ela Que dá nome aos batiza. dois. a gente fica, eu acho que as coisas saem tão naturalmente, né? Porque a gente está falando de um projeto que todo mundo está fazendo, é um formato muito atual, né? O podcast. Então a gente está trazendo tantos formatos novos, né? Tanta coisa nova, inovadora mesmo para a BRH, com a participação de tanta gente, fazendo junto tanta coisa diferente, significa que a gente pode. Então, por que não juntar o pode com a gente, né? É isso que a gente está fazendo aqui, a gente pode, né? Então, eu acho que esse nome ele ficou perfeito para o que a gente está fazendo, né? Na realidade, a gente pode isso e pode muito mais. A gente tem condições de fazer muito mais. E a gente já está fazendo muita coisa, tem muita novidade chegando. Vou deixar para o Júnior contar, só em spoilers, né? Tem novidade aí na BRH. Mas o podcast realmente é uma coisa diferente para a gente, por ser essa, né, essa descontração com conteúdo, com gente brilhante, inteligente, interessante, capacitado, competente. Os nossos convidados, nossa, Evandro, são pessoas, assim, brilhantes do nosso estado, são pessoas, assim, com muito chão, com muita estrada, outras são jovens, pessoas que vão estar com a gente também trazendo essa capacidade jovem, né, Suzy? Mas com muita energia, Com com muita muita vitalidade, com energia, muita então, coisa nova. gente Quando elas pode. vieram me apresentar o projeto, Era isso que eu ia perguntar, né? Quando chega o projeto na mesa do presidente. e todo mundo sabe que eu adoro novidade, gosto de pensar coisas diferentes, movimentar, apesar de estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e cada um com as suas responsabilidades, elas vieram com mais esse. Quando eu analisei, nem pensei duas vezes, topei porque primeiro pela ideia e o conceito que elas desenvolveram, segundo que a gente vai dar voz para muita gente que ainda não teve a oportunidade de apresentar suas soluções. E quando eles trazem quais foram as dores e quais foram as soluções, pode ser alguém que vai estar assistindo esse podcast, que pode estar tendo esse problema, essa dor, e está ali, a gente está entregando talvez um caminho que ela pode adequar ali dentro da realidade dela e solucionar um problema que ela tem, né? E identificar também, quem sabe, grandes oportunidades ali da gente aproveitar de outra forma dentro dos projetos que a BRH tem. Tem o Prêmio Ser Humano, tem um congresso, tem Quarta com RH, né? E ali compartilhar cada vez mais todo esse potencial que no estado do Pará tem uma coisa que eu tenho um propósito. Eu quero levar as pessoas e os cases do estado do Pará para serem referências nacionais. E quem atua com RH e com gestão no estado do Pará está preparado para atuar em qualquer lugar do Brasil, por um conjunto de situações. Só que eu acho que ainda a gente não conseguiu ter toda essa visibilidade. E a BRH vai ser esse trampolim para todo mundo. Eu acho que Tenha tem um dúvida. ponto também a mais que é interessante para esse momento que a gente está falando da base, da ideia, que a gente não pode deixar passar. Nós temos, quem é profissional de RH, assim como todas as demais áreas, tem aquele momento que você fala as coisas que não está o teu gerente junto.
que não está o teu diretor junto, né? Ou se você é o gerente, não está o seu diretor. Se você é o diretor, não está falando lá para o seu time. Aquele momento que você fala com as pessoas próximas, você realmente abre o jogo de como você está. Por isso que a gente fala no projeto que é menos formal. Não é que seja informal, né, Rô? Isso. Ele é menos formal. Ele é aquele momento de literalmente bater papo. E bater papo para a gente de RH não significa necessariamente falar só de amenidades. A gente, quando bate papo, a gente troca, a gente faz referência de livro, a gente fala de projeto, a gente fala do que deu certo, do que deu errado, dos sentimentos bons e ruins em determinadas situações, a gente ri de umas coisas inusitadas, que tem coisa que, gente, Brinca tem muito, coisa né? que ninguém acredita que é Histórias, feita. histórias, histórias, né? No RH. Então, eu acho que tem esse lance, assim, de não ser mais um podcast RH, porque a ideia é sim entregar conteúdo. A ideia é sim trazer coisas que são importantes para subsidiar as pessoas que nos ouvem. Mas a ideia, acima de tudo, é não fazer isso de um jeito só entregando conteúdo, mas entregando conteúdo de forma leve, baseado num ponto. Porque o conteúdo pelo conteúdo, você vai fazer um pós, Com vai fazer um certeza. MBA, vai fazer um mestrado, você tem acesso ao conteúdo. O que você não tem acesso todo o tempo é a experiência prática das pessoas. O que a outra pessoa já passou que você não passou e você pode aprender com isso, tanto para não repetir aquilo, ou às vezes justamente para modelar. Então, eu acho que tem esse aspecto, assim, que pra gente ficou muito forte, né, Rô? De não perder a prática, sabe? De não perder o que aquela pessoa pensa efetivamente, o que aquela pessoa pode contribuir de verdade com o processo. Porque conteúdo, gente, você dá um Google, você tem conteúdo hoje. Você joga no chat GPT, você tem conteúdo hoje. Então, a tecnologia, ela te dá o conteúdo. O que ela não consegue te dar é a troca. É a É essa experiência, vivência, né? a vivência, o que deu certo, o que deu errado, o que te fez chorar, o que te fez sorrir, o que te fez chorar, às vezes não é nem de ruim, às vezes é de emoção, sabe? E eu acho que isso faz parte. Quem ama gente, quem ama pessoas, quem ama o RH, tem muito isso, assim. A gente tem que entregar muito resultado, mas o coração não fica fora disso. Não dá para ficar fora disso. O que a gente observa também, né, Júnior, Rosani, Suzy, enfim, é que mais gente tem consumido, né, nas plataformas digitais esse tipo de conteúdo, né? A vida está corrida, a gente sabe, aquela atividade física, um trânsito enorme, a gente sabe as dificuldades que a gente tem na nossa capital. E também o pessoal do interior, que às vezes precisa percorrer longas distâncias, por que não usar esse momento para aprendizagem também? Não é isso, Rosani? Acho que inclusive o bacana do podcast é que a gente simplesmente leva esse conteúdo para aquelas pessoas que fazem RH em lugares mais distantes no nosso estado, acho que não, né? Não, bem fora do estado, enfim, tem um alcance muito maior, né? Então essa troca que a gente está tendo de experiências, ela serve para alguém que está no interior, sem acesso, às vezes, a vir a uma palestra, a participar da quarta com o RH, Do e congresso. do congresso, né, das outras programações que a gente tem, mas vai estar com a gente de alguma forma, conhecendo as pessoas que fazem RH aqui, conhecendo os problemas, como é que a gente resolve na prática, vendo que os problemas que ela tem não são diferentes dos nossos, né? Que às vezes a gente chega, isso acontece muito na sacada, né? Diz, gente, aconteceu isso comigo. Ih, comigo acontece, nossa, tem muito. Como é que você resolve? E aí a gente começa a trocar, não, mas lá não dá, mas por que você não faz assim e tal? Então, trazer conteúdo assim, dessa forma de trocar experiência, sabe? Isso é muito bacana. Então, a gente vai meio que construindo ali de novo uma caminhada, né? De vários assuntos de RH, como é na minha empresa, na minha experiência, na tua, como é que funciona. Então, eu acho que essa é a grande sacada, sabe, de você fazer Sabe, um Rosani, formato eu acho desse. que essa pergunta é bem legal, porque vai na direção daquele propósito que a gente pensou lá no nosso planejamento estratégico, a BRH precisaria sair de Belém e alcançar outros lugares. A gente tem outros projetos, a gente já foi até para Macapá dar suporte enquanto a BRH. Fomos para Paragominas, já fui visitar Santarém, a gente tem um projeto Embaixadores da BRH, que a gente quer chegar em outras regiões, e a gente quer estar onde as pessoas querem consumir a BRH. E a gente sabe que
que eu não chamo de interior, que na verdade são outras cidades que a gente desconhece muito bem. Eu acabo batendo perna por muitos lugares no estado do Pará, e a gente surpreende com a ousadia, a estrutura, os cases que tem em outras cidades. A gente vai para Paragominas, vai para Marabá, vai para Canaã, vai para Santarém, vai para Juruti, e como eles solucionam, eles têm as mesmas dores aqui, só faz as adequações, né? Então a gente quer levar, entender a realidade, também levar como é que a gente pensa aqui. Então, desse formato do podcast, dos eventos presenciais, ou se não das lives que a gente faz, a gente está tentando alcançar mais gente, contribuir com mais gente Tem também. Virou uma uma coisa mega sacada, né, mega Suzy? sacada, Olha eu o acho tamanho ótimo. dessa Não, sabe que sacada. eu acho que a gente acaba indo não só no Pará, a gente acaba se tornando É, regional, Sem fronteiras. nacional, sem internacional. fronteiras, é exatamente Eu essa acho que expressão, sem fronteiras. tem um aspecto muito legal também, que eu acho que eu sou do Sul, eu sou gaúcha, estou aqui há 22 anos. E uma coisa que eu observo muito, porque eu interajo muito com as pessoas do Sul, é o quanto as pessoas não fazem ideia de como está estruturado o estado do Pará, o Amapá, o Amazonas, Roraima, não vou falar todos, mas os estados do Nordeste, as pessoas até conhecem mais, por conta de turismo e tudo mais. Mas o Norte é muito pouco conhecido. E, infelizmente, em alguns momentos, existe eu não vou chamar de dúvida, não é bem uma dúvida, é um desconhecimento do potencial que nós temos aqui. Eu estou há 22 anos aqui e é incrível o quanto de gente competente que eu conheci nessa terra. É muita gente, sabe? E quando a gente começa a dar luz em cima dessas pessoas, dessas competências, é tão importante para o Estado, é tão importante para os profissionais da área daqui, que as pessoas praticamente não veem. Nós temos agora, pelo projeto, né, do Prêmio Ser Humano, nós temos empresas que vão representar o Pará com projetos belíssimos no Prêmio Nacional da BRH, Se a Deus BRH quiser, Brasil. vão ganhar no Vão Brasil para ganhar, ir para a FIDAG, porque para a premiação são internacional. incríveis, assim, são projetos lindos. Mas o que acontece normalmente? As pessoas que não estão aqui na região não têm ideia de um monte de coisa. Não têm ideia da dispersão geográfica que a gente tem, da dificuldade de acesso aos lugares. A gente tem lugar que tem que ir de barco, não é por horas, não é por meia horinha, são horas, às vezes dias, para chegar nos lugares. Como é que o RH chega lá? O RH chega. A gente sabe a que custo, a gente sabe como é que é. Agora, como é que você manda um palestrante lá onde tem um profissional de RH que você tem que ir 12 horas de lancha para poder, depois de pegar um avião e às vezes depois de pegar um carro e mais as 12 horas de É lancha? bem Como é que você manda complicado. alguém para lá? Como é que você traz esse profissional para um evento na capital? Como é que você faz para essa pessoa se manter atualizada? Como é que ela pode encontrar um apoio na BRH, num órgão que a represente? Sabe? Que ela possa pedir socorro numa hora que ela tenha uma dificuldade. Olha, eu estou precisando aqui encontrar um profissional, vocês conseguem me ajudar? Eu estou precisando treinar alguma Engraçado que coisa. isso é muito comum, como fazem uso da gente nessas dores, Uhum. né? E a gente tenta criar essa alternativa de facilitar quando Eu acho buscam essas que soluções. chegar em mais lugares para gente, além de ser estratégico para a própria BRH, é permitir que as pessoas tenham acesso a profissionais que talvez elas não tivessem. Ah, mas tem um diferencial aí nessa brincadeira, Qual é? que é a alegria, Ah, a bom. descontração de você estar regado com vinho, que deixa tudo muito mais tranquilo, né? Puxa, inclusive a próxima pergunta, Ah, o slogan, né? Este não é apenas mais um podcast de RH. Qual é o diferencial, né? Considerando que já existem alguns podcasts de RH, mas qual é o diferencial, além dessa coisa da vivência prática? O que tem de diferente? O que tem, Roseli, de diferente, além da sua alegria e da sua descontração? Eu ia dizer que principalmente somos nós, eu e a Suzy, né, Suzy? Ai, gente, eu acho que assim, é um feito da BRH, né? Não é mais um podcast, porque a gente sabe como é difícil a gente poder fazer acontecer algumas coisas aqui, né? Você já viu algum outro podcast na vida da BRH Pará antes?
Não, esse não é mais um. Ele foi concebido com todo o carinho, foi pensado num formato bacana, foi pensado nos nossos associados, nas pessoas que confiam na BRH, que querem conteúdo. Então, assim, a gente está aqui nessa descontração, mas com esse holofote para as nossas questões daqui, né, com a valorização das pessoas daqui, com esse formato descontraído mesmo, falando a língua das pessoas para elas entenderem assim da forma mais simples possível, sem dar palestras, e sim levando o conteúdo de uma forma original, descontraída, mostrando também, Evandro, que fazer RH não é um bicho de 7 cabeças, não. É simples, é fácil, né? A gente está tentando levar isso para as pessoas. Conhecimento, o nosso amor, a nossa paixão por aquilo que a gente faz vai tornar isso mais fácil, vai contribuir com a formação de outras pessoas. Então, eu tenho certeza que esse daqui não é mais um podcast, não é mesmo. Ele traz esse conteúdo e esse formato aqui descontraído, e te entregando que, olha, não te desespera no teu RH, que a dor que tu estás passando, muita gente já passou e a gente está aqui para te ajudar. Conta com a gente, tu tens a ABRH. Que legal. Além da chancela da BRH, tem a chancela de 2 profissionais altamente renomadas, com experiência, Ai, que com lindo. rodadas Check! efetivamente Elogio do no chefe. mercado de trabalho, né? E de convidados Sim. especiais, eu queria perguntar, inclusive, para a Suzy, o critério, né, para a escolha desses convidados, né? Eu sei que tem muita gente legal aí, eu já quero deixar você curioso, né? Mas, Suzy, fala um pouquinho desses convidados. Bom, tudo tem a ver com aquela ideia original da sacada, né? E uma coisa que sempre bateu nas discussões que a gente tinha nos nossos bate-papos, eu e Rosani, e mais algumas pessoas da área, façamos jus, que tem aí participação de Nossas muita feras gente do legal, RH. né? Não dá para falar o nome de todo mundo, que a gente vai Não, deixar alguém de fora, são então as peraí. feras. As feras elas vão saber quem são. Vão Elas saber. sabem quem elas são. Elas sabem. São profissionais que a gente se reúne de tempo em tempo, e uma coisa que sempre ficou na nossa cabeça, e a gente não sabia como entregar isso, mas sempre foi um desafio, e a gente viu no podcast essa possibilidade, é de jogar luz em cima de profissionais que estão fazendo coisas incríveis e que a gente não fica sabendo. Você tem referências nacionais, que são referências porque fizeram várias coisas e é maravilhoso, a gente aprende com elas. Mas tu sabe que às vezes tem aquela empresa pequenininha ali, que tem uma pessoa que está fazendo a diferença? E a gente, às vezes, fica sabendo e a gente fala disso, e a gente fala para a pessoa, mas como é que você joga isso para o mundo? Como é que você faz com que essa pessoa entenda que ela está fazendo uma coisa muito legal, que às vezes é uma coisa simples, mas é muito legal? Como é que a gente faz com que ela seja reconhecida por outros profissionais? Como é que a gente faz com que ela, sabe, se reconheça como competente? Porque às vezes a gente chega num ponto de remar contra a maré, de fazer muita coisa, de ver andar devagarzinho e a gente duvida da própria capacidade. E é uma coisa incrível como a gente sempre trouxe isso. Como é que a gente joga luz em cima dessas pessoas? O podcast, ele é uma oportunidade que a gente tem de chamar pessoas que a gente admira profissionalmente, que a gente sabe que fazem trabalhos incríveis, pessoas que a gente ainda não conhece, a gente não conhece, Isso. mas que alguém sempre fala, poxa, vocês já viram falar da fulana de tal que está lá naquela empresa? A gente quer trazer a fulana de tal aqui, entendeu? Porque vale a pena trazer. E uma coisa que a gente comentou até com o Júnior, não fiquem zangados conosco, nossos colegas da diretoria, mas a ideia é trazer o menor número de profissionais da nossa diretoria para cá. Por quê? Porque, Isso mesmo. cara, a gente quer colocar a luz nas pessoas que estão fazendo. E não significa que os nossos diretores não estejam fazendo. Na hora que tiver que chamar para falar de alguma coisa que realmente seja importante que eles estejam aqui, a gente vai fazer isso. Mas a ideia não é trazer essas pessoas. Esses diretores conhecem também a BRH. Conhecem. E essas pessoas que estão fora não conhecem. De repente é um momento também delas entenderem um Isso. pouco da instituição. E né? não só isso, eu diria até de fazer parte da instituição, porque tem um negócio que é muito. Tu trabalhas com associativismo como eu há muitos anos. Eu sou associativista tem 20 anos, desde que eu montei a Ímpar. Só que o que acontece? Quando você está com um grupo de iguais ou pessoas que têm os mesmos interesses, a sua força é diferente.
Você não bate sozinho na porta de ninguém. Você precisa de ajuda, você sabe onde você pede ajuda. E essa é uma grande provocação que o Júnior fez para a nossa diretoria desde o início do ano passado. Como é que a gente faz para aproximar as pessoas da ABRH? Então, o ano passado foi um ano que, por conta de tudo que aconteceu no mundo, né, a gente parou com o evento, parou com tudo. O Júnior assumiu com uma missão de, cara, vamos tirar do zero de novo, praticamente, né? Porque era tudo só online, as pessoas sedentas para se encontrar. E a gente focou muito nisso ano passado, em movimentar, em mostrar para as pessoas que a gente estava aqui. E pensar no projeto desse ano, para não ficar só fazendo da ABRH para os profissionais, mas inverter isso. Trazer os profissionais do Estado que estão fazendo coisas legais, que fazem coisas legais, que não estão na nossa diretoria, para serem vistos. Sabe? Porque a gente acaba sendo vista, né? A gente estava até comentando ainda há pouco. Estávamos falando sobre isso, A né? gente acaba sendo vista, né? Porque está na BRH, porque aparece nas lives, aparece nos eventos. Então, quem é diretor acaba aparecendo naturalmente. Mas e quem não está com a gente formalmente? E que tem E também que um tem um trabalho trabalho, né? lindo, sabe? Então, assim, a gente está com vários projetos para mostrar isso. O Prêmio Ser Humano, o próprio podcast. Então, assim, tem coisas que são para trazer as pessoas, para mostrar, para iluminar, para trazer para o mercado e para a gente entender que a gente é bom, sabe? Que a gente faz um trabalho incrível aqui no Estado. E contar isso na história de ser sem limite, né? De romper fronteiras, contar isso para o mundo, cara. Tem muita gente competente. Legal, presidente. A gente vive numa era em que as pessoas acabam se viciando, né, nessas tecnologias e por aí vai. Por exemplo, a série, o pessoal fica esperando já quando é que lança o próximo e tal. A gente vai ter qual periodicidade, né, no Gente Pode e já está projetando como, sei lá, tornar ainda mais curta essa periodicidade? Ele vai revezar com uma programação intensa que a gente tem agora no segundo semestre. Tem muita coisa legal vindo aí, né? O podcast vai ser um trampolim para a gente falar também de várias outras coisas. A periodicidade dele é de 15 em 15 dias, né? Ele vai ser lançado. Eu espero que as pessoas fiquem também naquele alvoroço, saber, eu quero já o próximo, fique com gosto sempre de quero mais, quero saber quem é o próximo, os próximos que vão estar na programação seguinte. Já tem o lançamento aí de outros eventos previstos. Vou aproveitar e ensejo já comentar logo. A gente vai ter um fórum de SG, que vai ser em setembro. A gente vai ter, como a gente fez em Paragominas, o RH no agronegócio. A gente vai ter também RH na mineração e RH na saúde. Tudo agora no segundo semestre. Tem o lançamento e o Prêmio Ser Humano. Isso aqui também funciona para a gente tentar identificar cases e que eles precisam estar concorrendo à melhor premiação e à maior premiação do Pará, que é o Prêmio Ser Humano. E a gente não tem como esquecer, porque ele está presente, ele é onipotente, onipresente, que é o nosso Congresso de Gente e Gestão, Isso. né? Com um tema sensacional, e eu acho que tem muito a ver também com muito que a gente está falando aqui, que a gente quer colocar o holofote no que é nosso. E o Congresso desse ano trata de uma temática dentro desse olho do furacão que está o estado do Pará, que é sede da COP30, né? Da Amazônia para o mundo, conectando pessoas e negócios. Esse é o tema. Então, tem palestrantes maravilhosos que a gente já começou a mobilizar. A gente logo, logo vai apresentar quem são. Mas acreditem, vai ser o melhor de todos os congressos que a BRH já fez. Fora o restante da programação que a gente tem ali, e o podcast vai costurando toda essa nossa programação ao longo do segundo semestre. Que bacana, o congresso vem exatamente, né, para selar um ano de tantas coisas legais, né, que a Isso. BRH tem projetado. Se tu me permites, só para não deixar passar aqui que me lembrei, a gente está com esse episódio sendo lançado em agosto de 2023. O Júnior está falando do nosso congresso deste ano, que vai acontecer em dezembro. Então, é um evento que é anual, né? Mas é importante você saber que a gente está se referenciando a esse evento deste ano agora. De 2023. Legal. Bom, já que a gente voltou então a falar também do podcast e enfatizando, né, a importância do congresso para a BRH e para todo mundo que é de RH, mas especificamente vamos falar dos temas, né? Durante o congresso a gente vai ter
tanta coisa boa, tantos temas legais, palestras, palestrantes incríveis também, nacionalmente falando, mas aqui a gente tem, né, regionalmente, como vocês já colocaram, grandes trabalhos, grandes nomes também. E os temas, né? E a escolha desses temas? Eu sei que os primeiros já foram meio que selecionados, não podemos dar spoiler. Quase spoiler foi o nome de um projeto, inclusive, Quase você foi o nome de lembra? projeto. Né? Quem Mas sabe ainda enfim, venha. quem sabe ainda vem, Rosani, seus vem. nomes. Mas falem um pouquinho já desses primeiros temas aí que foram pensados para esse projeto tão lindo que é o Gente Pode. Só quero te dizer, Evandro, que tem uma lista imensa de temas interessantes. E Porque tem pessoas. muita coisa para falar de RH, já são muitos subsistemas, né? Então, se você for falar, por exemplo, de atração, de seleção profissional, nossa, tem uns 30 profissionais que têm muita experiência com isso, né? Então, imagina, a gente tem que Experiência colocar. diferente, né? Exatamente. Então, a gente explora o tema de diversas formas de olhar, do ponto de vista da empresa, do recrutador, do candidato, né? Das tecnologias, do segmento da empresa. Você imagina apenas um subsistema, o que a gente tem, quanta coisa a gente tem para explorar. Né? Assunto não falta, cases, né? Experiências, enfim, não falta. E então a gente tem uma riqueza enorme de problemas e de soluções e de experiências, de atividades, de coisas assim que a gente já fez uma lista, né, Suzy? E é difícil dizer, nossa, o que vai primeiro, o que vai depois, porque parece que tudo tem que ter uma prioridade, né? Então, assim, a gente fez uma lista bem grande, bem interessante, focada nas coisas mais comuns da nossa sacada, né? Naquilo que a gente mais batia papo, que as pessoas mais conversavam com a gente, onde é que estava doendo, onde é que era um assunto interessante, um assunto que é a bola da vez, né? Um tema que está sendo muito falado, algo que alguma empresa ou algum profissional está fazendo muito bem feito, que merece essa visibilidade, uma coisa diferente. Então, a gente está trazendo esses temas e essas pessoas que são referência nesses temas. Pessoas com muita experiência, não tem mini currículo, a nossa dificuldade. Não tem mini currículo, é só gente com 3, 4 páginas de mini currículo, né? É bem difícil, mas são colegas maravilhosos, com experiência fantástica, com muita coisa para dizer e com certeza vocês vão gostar. Legal. Bom, o nosso bate-papo tá muito legal, mas calma, a gente tem que deixar conteúdo para quem vai assistir a gente nos próximos episódios, que são inclusive os episódios valendo. Não é isso? Bom, eu quero então me despedir e agradecer, né? Tá encerrada a faixa, presidente? Por mim, ok. Já Eu quero tá falar só valendo. uma coisa. Lá vem ela, porque o podcast momento... sempre vai ser assim, vai estender um pouquinho, porque lembra que tem uma Não, coisa. é só uma coisa importante mesmo. A gente selecionou um monte de temas, a gente pensou um monte de coisa do que a gente ouve, mas se qualquer pessoa que estiver assistindo a gente tiver uma ideia, uma sugestão, uma pergunta, falar do nome de alguém que gostaria de ver no podcast, põe nos comentários embaixo de cada episódio. A gente vai ler todos. Então, assim, é importante que a gente saiba, não só da nossa cabeça, do que a gente ouve, do que a gente sente, mas do que as pessoas querem. Então, pode usar a área de comentários para falar e para dizer se está legal, se não está legal. Chama a fulana para falar disso, que a gente vai prestar bastante atenção. Bom, encerrada a faixa, presidente, então. Por mim, ok. Foi uma alegria estar aqui com vocês, bebendo, comendo e tendo bons insights. Tem muita coisa legal vindo aí da BRH, então estejam ligados, estejam conectados. Desejo todo o sucesso do mundo, porque sorte vocês não precisam, vocês já estão preparadas e eu tenho certeza que vai ser um projeto vencedor como os outros que a gente tem na BRH. Que bacana. Bom, esse foi só um aperitivo. Agora eu vou aí para trás das câmeras e o projeto está entregue para as nossas hosts. Sejam bem-vindas. Obrigada. Vamos nós. Ninguém come aqui, né? Gente, a gente vai ficando por aqui no episódio 1. Um abraço, a gente se encontra. Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau.